dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada. Eu aqui de novo para falar sobre códigos, a segunda parte, como eu tinha dito para vocês. Falar sobre os códigos da raça humana, como nós fizemos o corpo humano, a raça humana, a pedido do mestre Sanandjin. Né? Isso é o que há milhões de anos atrás. Então, assim, para começar, como eu tinha dito na última palestra de códigos, pedi para vocês colocarem o nome do nosso mascotinho, né? Então, teve vários nomezinhos, cada um mais lindo que o outro, nos comentários lá do vídeo. E hoje a gente está fazendo sorteio. Eu pensei assim, não, eu vou escolher um aqui e tal, para colocar. Mas fica meio sem graça, né? Vocês têm que participar, porque senão fica sem graça, né? Se a participação de vocês, né, o trabalho não é feito também, porque aí é com base nas dúvidas, é com base nas dúvidas, no que vocês querem saber, que a gente faz os vídeos aqui. E já que você pediu que cada um expressasse, né, o desejo, uma opinião, um nome, nada melhor do que eles verem ao vivo e a cores. Aí é um sorteio, né, para ver quem é que vai ser o sorteado. Pois é, tia Jace vai participar também hoje, né, como foi da outra vez da gravação da palestra, mas vai ficar atrás das câmeras. Vou ficar de papagaio de pirata, hein? Então, assim, vamos lá, vou sortear o nome. Eu só não botei o nome de quem falou, porque esse daí ia ser muita coisa para escrever. Mas quem for... A pessoa não vai saber lá, que vai estar lá na descrição. Aí pode se pronunciar, mandando um comentário, alguma coisa, agradecendo, ficando feliz, sei lá. Vamos lá para ver qual é o nome do nosso mascotinho, nosso parceiro das palestras de códigos. Eita, Lelê, eu não tô vendo não, ó. Peguei um. Vamos ver qual que vai ser o nome dessa lindeza. Tcharam. Eita, Lelê! O nome do nosso amiguinho é Raio de Sol. Bota aqui, Jéssica. Só teve uma pessoa. Peguei. Só teve uma pessoa que colocou esse nome específico, Raio de Sol. Então, nosso amiguinho aqui, nosso mascotinho, lidzinho, magrinho, é o nosso Raio de Sol. Olha! Lembra uma passagem na Bíblia, né, que Deus disse assim, haja luz, e houve o raio de sol. Massa! E é isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Vamos para o assunto sério. Vamos falar sério, um assunto sério, polêmico, mas vamos lá. Eu tinha dito na palestra passada, falei como aconteceu a evolução, né, com base nos primatas, né, a mudança dos códigos, como foi colocado os códigos nos átomos, e assim a gente foi aprimorando, foi tirando do primeiro código, né, do primeiro código dos primatas que foram retirados, e foi colocando outros, e assim foi aprimorando e foi... Isso é só um resumo, tá? E foi passando, né? Tirou o código dos primatas, depois do código dos primatas, dos átomos, estou falando da base atômica dos primatas. Foi retirado os códigos e foi alterado, né? Colocado algumas coisinhas e resultou do Australopithecus. Depois de um grande período, veio a segunda fase do projeto, que foi o Homo habilis. Depois de um longo período, o Homo erectus. Depois de um longo período, Neandertais. Depois de um longo período, Homo sapiens, e estamos na sexta fase. Estamos vivenciando a sexta fase do projeto. Isso, eu estou falando disso aqui, ó, corpo humano, tá? Eu não estou falando de espírito. Espírito eu vou falar agora, tá? Isso aqui, como eu falei para vocês, foi um resumo, um pequeníssimo resumo do que foi o vídeo o último vídeo dos códigos, tá? O que eu vou falar hoje vai ser o código distúrbios, que eu vou falar para vocês de uma forma cósmica, da forma que nós enxergamos. Michele, eu estava lendo as mensagens, né, de vocês lá no YouTube, na descrição, e fala assim, Michele, parece até que não era a Michele que estava falando.
Teve momentos que não era a Michele que estava falando. Pois bem, que estava falando foi o meu espírito. Ali, junto com os outros que estão aqui também me auxiliando. Entende? Quando eu estava, como eu tinha dito para vocês no início lá da palestra, eu estou me lembrando de algumas coisas, eu estou me lembrando porque eles estão permitindo me lembrar, para poder ajudar, tem um propósito, entende? Eles estão me permitindo lembrar quem eu sou como espírito, com um propósito de ajudar a humanidade. Beleza. Então eu estou me lembrando do projeto, eles estão me permitindo lembrar atividades que eu faço na nave, junto com outros geneticistas, junto com outros seres. E assim, é uma raça só que está na nave? Não. São várias, inúmeras. Tem felino, tem insetoide, tem arcturianos, tem pleiadianos, tem Sanandinha, tá lá, Rian, tá lá. Avians. Então são várias espécies lá que trabalham lá. Grace também tem, então são várias espécies, são várias raças que trabalham juntas nesse reptilianos do bem também, que trabalham nessa área. Os reptilianos, eles trabalham lá sim, mas eles fazem mais a parte de segurança. Tem reptilianos do bem? Tem, mas eles dentro do laboratório, eles não participam. Eu estou falando porque eu estou vendo, eu estou aqui e estou me lembrando, estou me permitindo ver nesse momento cenas do laboratório e está vindo essa informação. Os reptilianos do bem, eles ajudam sim, mas na parte de segurança lá. São outros seres que trabalham lá com a gente. Consciências também. E não é só geneticistas, tem programadores, tem o pessoal, os espíritos que trabalham na área da arte também trabalham com a gente, né? Porque a arte é dividida em várias coisas, música, pintura, abrange várias áreas, né? Como aqui na Terra, lá em cima também, porque o que tem aqui é cópia muito barata do que acontece lá em cima, entende? Então lá é dividido, entende? Então assim, eu vou explicar para vocês de uma forma extraterrestre, de uma forma cósmica, de uma forma universal. Vai chocar muitas coisas que eu vou falar aqui, vai chocar muitas coisas com o que é dita aqui na Terra, sim. E eu sei que eu vou eu vou pro Pelourinho de novo. Eu sei que eu vou tomar chicotada, eu sei que vão falar bem muito de coisa, entende? Mas assim, é aquela coisa, né? Vocês precisam, o novo precisa vir. Chegou o momento do novo vir, entende? Vocês já estão abrindo a consciência, né? Despertando. Então, para esse despertar, o novo precisa vir, para que haja mudança, para que haja evolução, entende? Porque se não tiver isso, meu irmão, vai ficar nessa maresia, nessa zona de conforto, nessa estagnação. E é isso que os reptilianos que trabalham para o outro lado querem, entende? Então, assim, espírito. Nós somos energia, como foi dito, nós somos energia. O que eu fiz, o exemplo que eu fiz da vela. Uma chama saindo da outra. Junta dois espíritos. E da chama daquela vela, e da força do amor daqueles dois espíritos, né, nasce um novo espírito. É isso aqui. Espírito 1, Espírito 2. Espírito 1, Espírito 2. Só pode ter dois? Não. Um espírito pode criar dele mesmo. Ele pode tirar uma partícula dele e criar um novo espírito, como Sananda fez. Entende? Pode ser um, pode ser dois. O meu espírito foi criado pelo de Sananda, pelo de Rian, por Gaia e um outro espírito. E desse conjunto todo saiu o meu espírito. Falo porque eles me mostraram, foi permitido eu saber. Um espírito que não se identificou, Sananda, Rian, Gaia e esse outro espírito que não se identificou. Também não importa.
Então, desse nasceu, vou botar aqui, eu, meu espírito. Michele, como foi que você nasceu, como diz no livro dos espíritos, nascemos simples e ignorantes. Nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo. Dentro do meu espírito, aqui, vamos botar que o código de Sananda seja um triângulo. Tem um conjunto de código de Sananda. O de Rian é um quadrado. Um conjunto de códigos de Rian. De Gaia, vamos dizer que Gaia seja uma bola. Um conjunto de códigos de Gaia. E esse outro aqui, vou colocar que seja uma linha. E esse outro espírito, o conjunto do código desse outro espírito. O código de Sananda, Sanandinha, quando o espírito de Sanandinha foi feito, é um exemplo. Vamos supor que o espírito de Sananda foi feito com base em 3 espíritos. Então, no código de Sananda, tem o código desses 3 espíritos. Entendeu até aí? Nesse código daqui, que fez esse espírito daqui, vamos supor que esse daqui foi feito por 5 espíritos. Então, esse código aqui, esse espírito aqui, tem a composição desses 5 códigos. Entendeu? Coloque isso infinitamente para trás. A base estrutural, a base energética de Sananda, é o conjunto de incontáveis códigos de incontáveis espíritos. Sananda tem uma identidade cósmica. Ele é único no universo. A energia dele é única, ele tem uma identidade cósmica. Cada espírito existente no universo, cada um tem a sua identidade energética individual. Só existe um código de Sananda no universo. Só existe um código do espírito que está com o Michele no universo. A identidade energética do espírito. Por mais que eles se fundem, que eles se unem, dentro daquela união vai estar separada todos os códigos. Então, a base de infinitos códigos atrás dos espíritos, o resultado daquilo tudo deu-se o espírito de Sananda, deu o espírito da Maria, deu o espírito de João. Não só humanos, como qualquer outro tipo de ser. É individual no universo. Essa identidade cósmica. Tá. Quando o espírito nasce, ele passa pela evolução mineral, vegetal, animal. Vamos chegar mais para frente, do animal, depois passa para o elemental, depois espírito consciente, vamos colocar aqui para a Terra, humano. Vão passando pelas etapas evolutivas. Gaia passou por isso. Gaia é um outro tipo de espírito, é um outro modelo de espírito. O espírito Gaia, ele vai pela linha, vamos só colocar assim, pela linha de planetas, que vai se tornar galáxia, Sol, entende? É uma outra linha evolutiva. O que eu falo aqui é da nossa linha evolutiva.
Tá. Quando o espírito está no elemental, vamos supor que você é uma fadinha. Está no elemental. Todos passaram. Todos. Até os criticam, dizendo que isso aqui não existe. Você um dia foi um gnomo, pode ter sido um elfo, pode ter sido uma fadinha. Um silfo. Um silfo. Você, para chegar ao humano, passou por essa fase. Você querendo ou não, você passou por isso. Aceita que dói menos. Do elemental, quando chega a certo nível do elemental e ele está evoluído para aquele tipo, para aquele nível evolutivo, em grupos. Isso está no livro de Aruanda. Esse livro aqui, ó. De Aruanda. Sananda leva o grupo de espíritos para um planeta, para que eles possam encarnar em corpos humanos para começar a nova etapa evolutiva. É todo um trabalho feito com esse grupo de espíritos. E quando chega na fase humana, para começar a evoluir, eles começam aqui. Depois, evoluem para esse, para esse, para esse, para esse, e assim vai. Na fase humana, durante todas essas fases, dentro da raça humana, eles passam por experiências. O espírito não ligue pro meu bonequinho, não. Olha a chacota do meu bonequinho. Eu já ia falar. Deixe meu bonequinho. Oxi. É um estranho, é um ET mesmo. Deixa meu bonequinho. Na raça, quando ele chega na raça humana, ele começa, nessas fases, ele começa a adquirir experiências. E essas experiências, elas ficam registradas no espírito. Quando o espírito chega nessa fase aqui, isso aqui são vários milhões de anos isso aqui para chegar, tá? Em planetas, tal. Tem planetas que são planetas de transição do elemental para o humano. A Terra já passou por isso. Quando a Terra estava nesse período de transição do elemental para o humano, foi o período em que foi feita a manipulação genética para que os espíritos pudessem ser encarnados nos australopitecos. Milhões de anos atrás. Faz muito tempo atrás. Então, os espíritos, nesse período, espíritos foram trazidos e foram colocados em corpos de australopitecos. Isso acontece até hoje? Acontece. Quando o espírito ele está muito rebelde, muito animal, com distúrbios no seu sistema gigantesco, por misericórdia, Deus faz isso. Estava aqui, causando o maior burburinho. Aí volta para cá, volta para cá, volta para cá, volta para cá. Dependente da situação. Sabe o que é isso? Misericórdia. Para que não tenha que voltar para a fonte, aconteça o reset do espírito, a segunda morte. Então, quando espíritos
se negam a evoluir ou ficam naquela teimosia, naquela insistência de permanecer no erro, por misericórdia, Deus leva, com a consciência que tem hoje, leva a encarnar em corpos mais primários, para poder aprender. E o nível energético condiz com estes corpos. A Terra não está mais na fase de transição de elemental para Australopithecus. Essa fase, ela já fez isso, ela já passou por isso, ela já evoluiu, já avançou. Mas existem planetas muito mais primitivos, novos, muito mais primitivos, que estão nessa fase. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus. Só que lá, a forma, as características é diferente, porque cada planeta tem sua característica, cada humanidade daquele planeta, a vegetação, os animais, enfim, tem sua característica para aquele tipo de planeta. Então, quando ele está aqui, ele começa a fazer escolhas, e essas escolhas ficam registradas no sistema do espírito. O espírito é composto por várias energias, por vários sistemas, que são emoções, sentimentos, né? E essas emoções, esses sentimentos, eles precisam estar em equilíbrio para que o corpo esteja energético, esteja em equilíbrio. Então, medo, sexualidade, ansiedade, sabe de mais alguma dessas? Alegria, vamos colocar Felicidade. Felicidade. Amor. São alguns. Orgulho. Que é... Vaidade. Isso. Arrogância. Inveja. E também a disputa, né? Que é muito... Isso existe nesse sistema? Existe. Existe tanto o polo negativo como o polo positivo. Existem os dois. Os dois devem estar em equilíbrio para que o corpo, no geral, esteja em equilíbrio. Então, o medo, você vai tirar o medo? Não, você não vai tirar o medo, você vai equilibrar o medo. A sexualidade, você vai retirar sua sexualidade? Não existe isso. Você vai equilibrar essa sexualidade. E essa energia sexual em desequilíbrio é uma das piores. Porque essa energia é a energia da criação. É a energia do amor, é a energia da criação. E essa daqui é a mais forte, a mais perigosa de estar em desequilíbrio. O medo, ele tem ramificações. Ele liga a outros sistemas. Então, se você tem um grande desequilíbrio no medo, você vai ser afetado em outros sistemas. Entende? Então, se o medo está em desequilíbrio, vai desequilibrar outros. Se a sexualidade está em desequilíbrio, vai desequilibrar quase todo o sistema. Entende? Então, tudo isso aqui, ó. Sistema, sexualidade, sistema, ansiedade é um sistema, tudo é um sistema. Tudo é um sistema. E o distúrbio nesses sistemas afeta também o físico.
Porque dentro desses sistemas existem códigos. Existem códigos. E quando esses sistemas estão em desequilíbrio, esses códigos, esse desequilíbrio afeta os códigos dos átomos, fazendo com que você fique doente. Porque prejudicando os códigos que estão nos átomos, que é responsável por um determinado sistema do teu corpo, vai ser expressado, vai ser externado naquela área a deficiência, o distúrbio que está no espírito. Pode ser hormonal? Pode. Hipertireoidismo. Distúrbio na sexualidade. Câncer. Distúrbio no amor, no perdão. Mágoa. Excesso de mágoa. Câncer. É? Câncer. Câncer. Porque destrói os códigos do sistema atômico dos átomos, o sistema que está dentro dos átomos, destrói os códigos que estão lá, responsáveis por regiões do corpo. Então o corpo vai expressar como um câncer. Entende? Mais para frente, eu vou pedir autorização à espiritualidade para que mostrar para vocês como esses distúrbios energéticos afetam no corpo físico de uma forma mais profunda, mais energética, mais com os olhos extraterrestres, mas com os olhos cósmicos. Eu não vou falar nada para vocês a nível terra. A nível terra, vocês procurem livros, vocês procurem os médicos, os profissionais, os cientistas. Terra. Isso. Eu vou falar a nível cósmico. E eu posso fazer só uma observação? Não adianta ir buscar onde é que está a literatura, onde é que tem estudo, onde é que tem nada disso, porque, gente, isso não é estudo humano. Isso são informações extraterrestres que estão sendo dadas. Vocês não esperavam o novo? Esse é o novo, vindo da fonte, de uma nave, dos próprios. Uma é a Michele, que lida diretamente com isso. E assim, eu vou dizer para vocês, Michele, eu orgulho, tal, fazer aquela coisa, me tá então, assim, nada, eu tô cagada de medo, sabe por quê? Porque eu sei que vai ter muitos aqui que estão encarnados que não vão aceitar isso, porque são muitos répteis encarnados. E não vão aceitar isso, porque isso vai sair do controle deles. Aí vocês já imaginam, né? O que vai acontecer. Mas enfim, se Deus quer, se a fonte quer, assim é. O novo precisa vir e assim vai ser feito. Então, todos esses distúrbios do espírito, eles afetam o corpo físico, porque destrói os códigos dos átomos, que estão nos átomos, fazendo com que aquela região responsável, que aqueles átomos são responsáveis, eles venham ser danificados, entende? Então, quando tem um exemplo, a pessoa está com um distúrbio, está com cansaço, está com uma dor, isso é reflexo de um distúrbio do espírito. Então, vem uma pessoa, os meus amigos que fazem reiki, independente do nível, mas vocês se concentram, vocês se preparam e emanam aquela energia. Vocês não estão fazendo aquilo sozinhos. O que acontece? Tenha certeza que tem um extraterrestre junto com você. Um arcturiano, um felino, um insetoide, seja lá quem for, ele vai estar utilizando do teu corpo e através das tuas energias, porque ele sabe aonde está o distúrbio, então eles vão direto, através da sua energia, colocando códigos para que acessem aquela região atômica e vá consertando dentro dos átomos os códigos que foram destruídos, danificados. Entende? Não estamos mexendo no corpo físico. Isso aí os médicos da Terra fazem. O que o Reiki faz, junto com os nossos irmãos do universo, é enviar códigos que vai direto no sistema energético, dos códigos energéticos daquele sistema, para poder
transformar, substituir números, símbolos, às vezes códigos inteiros que são retirados e são colocados novos, para que aquela pessoa venha se sentir mais aliviada. Gente, a gente está falando de corpo astral, de perispírito, né? Não de corpo físico. Isso muda. E falando do espírito também. Sim, tem uns que mudam também no espírito também. Porque a gente fala, o pessoal acha que a gente está falando aqui, ó, do físico, então, e não é nada disso. Exato. Corpo físico, corpo humano, vai pro médico. Eu tô falando de corpo etérico, corpo, sabe? É outra coisa. Então, assim, tudo isso aqui são sistemas que o corpo humano, que o corpo aqui, o espírito, o corpo humano não. O espírito está cheio desses sistemas, cheios desses sistemas e desses distúrbios. Como é que é causado esse distúrbio? Quando você sente raiva em excesso, tudo em excesso, medo em excesso, amor em excesso, em desequilíbrio, tudo que está em excesso causa desequilíbrio, tanto para o lado positivo, quanto tanto pela polaridade negativa e pela polaridade positiva. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Coragem demais é distúrbio. A coragem tem que ficar equilibrada com o medo, porque um equilibra o outro. Entende? O medo demais, ele entra em distúrbio. E isso afeta outras áreas. Então, você equilibrando o medo, você equilibra também a coragem. Então, você fica, né, com essa energia equilibrada. Entende? E isso não ocorre distúrbios no sistema atômico do corpo. Entende? Tá. Do corpo físico, no caso. Do corpo físico. Tá. Devido às escolhas, a gente sabe que a gente encarna várias vezes durante milhões de anos. A gente vai encarnando, tá? Quando a gente encarna, existe todo um tipo de programação encarnatória, né? O espírito, fazer uma bolinha pra vocês não ficarem me esculhambando meu bonequinho. O espírito, ele encarnou, vamos colocar assim, um exemplo, na época de Jesus Cristo. Pronto. 2000 anos atrás. Tá. Lá na época de Jesus Cristo, aquele espírito, ele começa a fazer determinados tipos de escolhas. Então, dentro daquele corpo espiritual, dentro daquele espírito, vai ter um monte de distúrbios. Medo, raiva, ódio, ganância, inveja, tal. Aí esse espírito vai e morre. Esse espírito morre. Aí, durante um determinado tempo, ele volta. Aqui ele encarnou como João. O primeiro nome, não tem nada de escolha, foi o primeiro nome que veio na minha mente. João. O espírito está aqui dentro do corpo. Cheio de distúrbio. O corpo é João. Aí depois, 500 anos depois, ele encarna como Teresa. Ele está aqui no corpinho bonitinho, veio como mulher no corpo de Teresa. Peraí que eu vou pegar a tampa. Olha nós. Ele encarna no corpo de Teresa. E vocês sabem que existe uma programação encarnatória, né? Tá. Quando ele encarna no corpo de Teresa, os distúrbios que ele fez no sistema dele, pelas escolhas dele. Na encarnação como Teresa, a Teresa vai ter que equilibrar a cagada toda que ele fez, que esse espírito fez. Como João. A oportunidade de Teresa corrigir, equilibrar os distúrbios
de João, que é ela mesma, que é o próprio Espírito mesmo. Aí, Teresa, ela só consegue equilibrar algumas coisas no espírito e adquire outros distúrbios. Nós, seres do universo, enxergamos esses distúrbios como um painel. Um painel. Imagine uma grande parede de azulejo. E cada quadradinho é uma lâmpadazinha. Cada quadradinho desse é uma lâmpadazinha. Tá tudo aceso. Quando tiver tudo aceso, o que é que acontece? Está equilibrado. Emoções, sentimentos estão equilibrados. Em um determinado sistema, vamos colocar aqui aquele pior, aquele bem cavernoso, aquele bem porradão, que todo mundo, quase a maioria da humanidade tem. Sexualidade. A maioria tem isso aqui. Esse distúrbio. Então tem espírito, eu falo que eu já vi. Tem espírito que tá assim, ó. O que tá pontinho, o que tá de X é que está em desequilíbrio. E isso ocorre durante várias encarnações, não é uma só não. Várias encarnações. Quando tá assim, esse distúrbio, o espírito ele está bem animalizado. O sexo é feito totalmente carne, totalmente animal. Não há amor. É só instinto. É instinto. É instintivo. E isso acarreta vários problemas no corpo físico. Devido, eu estou usando só o distúrbio da sexualidade. Vários. Hormonais, físicos. Podem aparecer doenças DSTs. Sexuais. Entende? Tá assim. Para ele equilibrar isso, vai levar muito tempo. E eu vou lhe dizer, espíritos que eu já vi nessa encarnação com esse painel assim, ó. Não vai ser nessa encarnação que esse painel vai estar todo aceso, todo equilibrado. Tem espíritos que eu já vi que está todo apagado, que precisa de um choque para que ele volte, uma carga energética para que ele volte a criar energia nos circuitos para que ele, aos poucos, comece a acender quadradinho por quadradinho. Quadradinho por quadradinho. Quadradinho por quadradinho. Ele começa a acender. Até ele estar todo aceso e essa energia, esse desequilíbrio aqui, essa energia esteja equilibrada. Então, quando você fala assim, eu tenho estou há muito tempo aqui na Terra, milhões de anos aqui na Terra e tive 100 encarnações. Foram 100 oportunidades que a fonte dá para você equilibrar os seus distúrbios. A gente sabe que aqui na Terra é um planeta prisão psiquiátrico. Tem muita gente doente aqui na Terra, tem muito espírito doente aqui na Terra, encarnado e desencarnado. A maioria. Que está tendo a oportunidade de equilibrar esses distúrbios. O que nós estamos fazendo? Estamos mostrando a vocês
que é tudo energético, é sistema, há distúrbios emocionais, morais, existem distúrbios no espírito que afetam no físico. E a grande, quase 98% da população da Terra, encarnada e desencarnada, estão doentes. Cheio, mas muito cheio. Quando a gente fala reforma íntima, o que é? Observar, se conhecer, para poder perceber qual o distúrbio que você tem, para que você possa equilibrar isso e o seu painel venha a acender. Entende? Michele, quando o meu painel estiver todo aceso, massa, aí você vai passar para mais uma etapa. Porque existem níveis de amor, existem níveis de felicidade, existem níveis de medo. Quando você tiver com boa parte do seu sistema equilibrado, você evolui, você sobe mais um degrau. E quando você chega nesse novo degrau, para aquele novo degrau, para aquela nova etapa evolutiva, você vai elevar esse padrão energético do seu sistema. Então, se você achava que você tinha um amor estrondoso, vai estar pouco para aquele patamar que você chegou. Então, você vai trabalhar para que você eleve ainda mais o seu sistema, a sua energia, e assim equilibrando todos. E nesse de equilibrar e elevando, entra a reforma íntima, entra a escolha, fazer escolhas com base no amor e não com base no que eu acho que é melhor para mim. Entende? No quesito em desequilíbrio. E energia em desequilíbrio. Entende? Você precisa por isso eu falo, se conheçam como espírito, que vocês são espírito, vocês são energia. Então, você se conhecendo como espírito, como energia, vocês vão se perceber, vocês vão se conhecer, vocês vão identificar o que é que vocês precisam melhorar para poder se elevar. Entende? Sananda, quando ele estava aqui encarnado como Jesus Cristo, a persona Jesus Cristo veio para o nível de Sananda com várias coisas para poder se aprimorar, para o nível dele. Se Sananda tinha um nível de amor, ele precisava elevar ainda mais aquele nível de amor. Entende? Todos, porque Sananda não é melhor do que ninguém. Ele é um espírito como eu, você, ele só é o irmão mais velho. Então, as mesmas dificuldades que nós temos, ele também tem, só que no nível dele. Os mesmos distúrbios que nós temos, ele também tem, só que no nível dele. Entende? Olhando Sananda, a gente acha Sananda perfeito. Não é. Para espíritos mais elevados que Sananda, Sananda é um trevoso. Sananda é uma ameba. Sananda é uma criança. Bebezinho. Entende? Então, assim, vamos enxergar as coisas como realmente elas são. Entende? Não endeusar um espírito. Não é assim, não idolatrar um espírito. Ele é como nós. Entende? Como às vezes a gente pega... A humanidade da Terra faz isso o tempo todo. Olha para um trevoso como um ser sujo, como um ser... que tem que estar à margem, marginalizado. Sabe que olha um trevoso e esculhamba. Porque ele acha, porque está dentro de um corpo, acha que está bem para falar mal daquele irmão que está em trevas. Só que você que fala isso... pode estar tão igual ou pior. Entende? Só está então, camuflado pelo corpo físico. Não existe melhor nem pior. Existem alguns mais saudáveis, mais equilibrados e outros não. Essa dualidade de bom e ruim é coisa daqui da Terra, porque na realidade tudo é bom e tudo é ruim. Tudo é necessário, tudo faz parte. Pois é. Então, quando você vai encarnando, cada encarnação que você teve é um conjunto de distúrbios que vem com você para que você possa equilibrar. Indo para o lado físico, para o corpo. Quando você encarna, existe todo tipo de... toda uma programação.
energética e física. É um trabalho da zorra para botar um para encarnar. Por quê? Vamos supor que na encarnação passada, você vê com o Antônio. Você está aqui, o serzinho, isso aqui é o corpo, você vê como Antônio. E Antônio, na encarnação passada, só fez cagada. Um monte de desequilíbrio e alimentou, em vez de controlar, equilibrar os outros equilíbrios, os outros desequilíbrios, ele alimentou ainda mais a encarnação passada. Aí Antônio morre, sai do corpo e tem uma nova oportunidade de encarnar como Ana. Como Ana. Ana, o corpo, com esses desequilíbrios que Antônio adquiriu durante várias encarnações passadas, o painel dele está bem deteriorado em vários sistemas. Então isso vai começar a afetar, isso já está afetando, né? Os códigos que estão nos átomos. Então Ana, ela pode nascer cheia de problemas. Ana pode vir autista. Ana pode vir dementada. Ana pode vir com a paralisia cerebral. Ana pode vir com as células danificadas e a nível futuro ela adquirir um câncer. Por que meu filho nasceu assim? É uma criança. Não merecia nascer desse jeito. Você não sabe o que esse espírito fez em encarnações pretéritas. Você não sabe o que foi que ele danificou no sistema dele, para que o corpo, que não é dele, tenha ficado tanto danificado e expressado. O corpo só está expressando o que está no espírito. Ah, meu filho nasceu com problema hormonal, meu filho nasceu com uma doença rara. Por que é uma criança? Você não sabe o que foi que ele fez no verão passado. Você não sabe o que ele fez, as escolhas que ele fez e continua fazendo há milhões de anos, milhares de anos, alimentando os mesmos distúrbios, Tem crianças também que está aparecendo, Mi, que, por exemplo, vive até os 6, 7, 8, 9 anos tranquilamente. Depois aparece uma doença degenerativa ou que deixa a criança completamente deficiente. O que será que esse espírito que está no corpo dessa criança que tem 7 anos encarnada, 8 anos encarnada, meses encarnada, 2 anos encarnado, o que esse espírito milenar fez? Quais foram os distúrbios que ele mesmo fez no sistema dele para que o corpo refletisse aquilo? Então, gente, entenda uma coisa. Nada sai do controle de Deus. Tudo, como os espíritos falam, tudo é registrado no éter. Tudo tem uma consequência. Se você espirrou, se você pensou, tudo é registrado no éter e tudo tem consequência. Então, quando encarna e aparece algo no teu corpo físico ou no corpo psicológico, mental, bota tuas barbas de molho e investiga o distúrbio que você tem e trate o distúrbio que você tem para que o seu corpo físico fique são. Porque não adianta ir para o médico resolver o que está no corpo físico se a fonte, se a base está no espiritual, está no éter, está na energia, nos distúrbios energéticos do teu espírito. Então não adianta você tratar o físico
e não tratar o espiritual. Vai voltar tudo, e ainda pior. Nessa própria encarnação ou em outra. Então começa a equilibrar as suas energias para que o teu corpo físico não exploda com tanta doença que você mesmo criou pelos seus distúrbios energéticos. Entende? Então, quando um ser nasce, toda uma programação é feita, é realizada para que aquele espírito venha quitar as besteiras que ele tenha vindo fazer, que ele fez em vidas passadas, refletido também no físico, porque tem energia que está tão no pico, tão forte, que é obrigatório, está tão danificado o sistema, que ele nasce com aquele distúrbio no físico para que haja um equilíbrio, que ele acorde e venha despertar, para que ele venha equilibrar aquele distúrbio energético do espírito. Então preste muita atenção no que eu estou falando. Distúrbios energéticos do espírito reflete nos códigos atômicos do corpo biológico que você está usando, que não é seu, é emprestado. Tá? Então cuide das roupas do corpo, porque isso não lhe pertence. Tá? Chamou da xincha. Ele não lhe pertence, ele é emprestado. Tá bom? Senão você vai sair desse Homo sapiens e ir para um Australopithecus, um Homo habilis, depois fique lá e fique excomungando Deus. Porque isso com o seu ataque de vitimismo, seu ataque de pelanca. Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Que eu não mereço isso, que eu não mereço. Merece sim. Que já vem repetindo isso várias vezes, né? Entende? A gente só dá aquilo que você merece. Se você está recebendo isso, é porque você merece receber. Entendeu? Então, esses são os distúrbios na estrutura energética do espírito que afeta no físico. Quando eu pego os casos os papos de cozinha para poder, junto com os espíritos, e poder analisar aquilo e para me concentrar para poder vir as orientações, eu vejo uma caquerada de distúrbios. Porque quando vocês escrevem, vocês emanam essa energia. Então, eu tenho uma facilidade de captar essas energias. Agora, tipo assim, a Michelle vai captar agora a energia, não vou mandar nada para papo de cozinha, não é problema seu, que vai ficar continuando na sua situação, é você. Quem quer melhorar, manda. E outra coisa, em relação aos códigos, coloquem suas dúvidas aí na descrição dos vídeos, né, desse vídeo, que o vídeo de hoje também, eu vou tirar dúvidas das perguntas que foram feitas no vídeo passado. Então, vocês colocando suas dúvidas, eu vou fazer outras palestras em cima da base das suas dúvidas e ajudando vocês, e com isso vai vir também informações novas. Entendeu? Então, vamos começar aí, Jaci. Vamos falar aí. Vamos lá para as perguntinhas. Para as dúvidas. Vamos lá. De Faraday 520. Michele, será que os descendentes de alguém que tem um corpo androide terão também corpos androide? Não. Corpo androide. Um corpo androide, ele pode ser metade biológico, como a maioria da humanidade, e a outra metade ele é sintético, tecnologista terrestre. Vocês não vão entender. Um está unido do outro. Uma mãe, ela pode gerar, sim, um filho onde o corpo dele é um androide. E não vai ter problema nenhum. Porque a base é humana, a base é desses códigos aqui. Então não vai alterar no sistema da mãe em nada. E uma outra coisa. Não é colocado assim, eu vou colocar, joga, puf. Não é bem assim. A encarnação da mãe, o corpo físico da mãe, ele é preparado também para receber esse tipo de feto. Então, uma mãe biológica, com corpo biológico, ela pode receber, sim, um filho que tem um corpo androide. Metade androide, metade biológico, 60% androide, 40% biológico, não importa.
Para a medicina da Terra, quando for fazer todo e qualquer tipo de exame naquela criança, não vai detectar nada do sistema Android, porque vocês não têm tecnologia para isso. Esse é tudo milagre de Deus. Vocês não têm tecnologia para isso. Então não adianta nem vasculhar, porque tudo vai bater como biológico. Entende? Então uma mãe sim. Uma mãe, ela pode receber sim, uma mãe biológica, ela pode receber um filho androide. Espíritos que vêm em corpos androides, a maioria dos espíritos vem em missão. Pedro, o corpo dele é androide, o meu corpo é androide, o corpo da Jace é androide. Agora a Cia vai bater aqui na porta. Androide. O que é esse corpo androide? Esse corpo androide é um corpo feito em laboratório, na nave. É um corpo feito no laboratório, na nave. Para uma determinada missão. Só que esse corpo androide aqui, ele tem uma cópia exata lá em cima, na nave. O que a gente faz? A diferença. Quando o corpo biológico ele encarna, toda a programação é feita antes. Dá meu exemplo para ficar mais palpável. Hã? Dá meu exemplo para ficar mais palpável, se quiser. Assim, ó, quando o corpo androide, o corpo biológico, esse corpo biológico nasce, a encarnação dele foi toda preparada antes dele encarnar, só biológico. Então ele vai ter o período de nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte. Ele vai ter esse período. Não vai ocorrer mudanças na estrutura atômica daquele corpo para que ele venha se moldar. Tá? Não é permitido, não tem autorização para isso, porque é um corpo biológico. Ele vem para quitar. Ele vem para poder. Ele veio em admissão para ele mesmo, para ele evoluir. Corpos androides, esse corpo androide, aqui, na nave, no laboratório, nós temos uma parte onde fica esse corpo aqui, a cópia desse corpo, que está ligados energeticamente ao corpo que está aqui na Terra. Então, nós, lá na nave, nós podemos alterar toda e qualquer parte do corpo físico, energético, estrutural, tudo na nave. Instantaneamente ocorrem essas mudanças aqui no corpo físico. E com isso, ao passar do tempo, as mudanças que ocorrem lá, os comandos que nós damos na nave, refletem instantaneamente no corpo físico e ao longo do período, um período pode ser um período pequeno, médio ou longo prazo, dependendo do processo e da mudança que a gente queira. Ele começa a moldar, sem cirurgia nenhuma. Sem cirurgia nenhuma. Eu estou falando da parte estrutural do corpo. Entende? Mudar mesmo. Deixar o rosto mais quadrado, moldar toda a forma física, músculo, óssea do corpo que está aqui encarnado. Diminuir mãos, aumentar mãos. Mudar a estrutura imunológica, hormonal. Tudo no corpo. É como se fosse uma cirurgia, mas muito mais avançada do que aqui da Terra. Entende? Só que é uma cirurgia sem corte. Então, todo e qualquer tipo de mudança que nós fazemos nesses corpos na nave, ocorre aqui. Entende? Espíritos que vêm em corpos androides, androide biológico, são espíritos que vêm em missão. Não são todos, não. Não são todos, não. É muito poucos espíritos que vêm em missão. É privilégio? Não. Não é privilégio.
ter um corpo androide biológico ou um corpo biológico. Não é privilégio porque eu tenho um corpo androide biológico e eu tenho distúrbios a equilibrar porque eu estou em evolução. Não é porque eu sou um ET que eu não vou evoluir, eu estou aqui na Terra, eu estou encarnada, então existe energias. Energia não é somente para quem para a Terra, é para todas as áreas. É para todos os seres, independente da raça. Entende? Todos nós evoluímos. Então, estamos aqui na Terra para aproveitar o momento para evoluir também, equilibrar também, por que não? Entende? Então, assim, como ela falou, repete aí, Jace, que ela perguntou. Michele, será que os descendentes de alguém que tem corpo androide terão também corpos androide? Não. Vai ter pessoas, como eu falei, né? Mães, pais podem ter corpos biológicos, o filho nascer androide biológico. O pai ser um androide biológico, o filho nascer biológico. É porque na realidade não é algo hereditário que vai passar, é algo programado. É uma programação, não é hereditário. Você não passa nada, aqui na Terra não se passa nada, você só recebe. É desse jeito, com autorização da fonte e do Cristo planetário. Pensa Nandinho e manda aqui pra cá. Manda outra. Vamos lá. Valério Souza, 3322. Nunca nos esquecendo que tudo isso é sobre o corpo e que cada um de nós, espíritos, com as devidas adaptações, podemos estar em um outro corpo, em um outro planeta, exemplo, um leão, um dragão, etc. Sim. Sim, porque um corpo é um corpo. O espírito, você pode sair daqui e encarnar em Arcturus. Os arcturianos são seres gigantescos, 3, 4 metros de altura, são azuis, toda a estrutura, toda a característica é totalmente diferente. Você pode encarnar lá sim. Espírito é livre. Estão aqui na Terra encarnando nesse corpo primitivo por causa dos seus distúrbios. Por causa do distúrbio de vocês. A grande maioria daqui da Terra são seres do universo, são seres cósmicos que foram degradados para aqui. Vocês são presos, são presidiários nessa grande bola azul. Então não vamos dar liberdade para vocês fazerem o que querem aqui, senão vocês vão explodir aqui esse planeta como vocês fizeram no planeta de vocês. Entende? Então, assim, vocês são presidiários, vocês estão aqui, alguns espíritos, muito poucos, vieram para ajudar a humanidade e acabaram se envolvendo nessa malha e se perderam e estão em trevas, presos aqui. Outros não são degradados, são degradados mesmo. Entende? Estão aqui presos em corpos primatas, primitivos, por escolha de vocês mesmos. Era para estar muito mais na frente. Entendeu? Então, assim, você pode sair daqui e encarnar em Sirius, dependendo do seu nível evolutivo, dependendo das suas escolhas, por que não? Você pode encarnar em Pegasus, por que não? Evolua para isso. E lá você pode ser um cavalo alado. Como pode ser um ser humano de lá. Pois é. Basta você evoluir. Manda outra. 1,25. Manda outra. Vamos lá. Anne Emily Gonçalves, 4461. Oi, Michele. Tem gente que o código não foi ativado, não porque continua parecendo com um macaco? Você está falando da aparência física, ela deve estar falando da aparência física. Provavelmente. Olha só, uma coisa que está me vindo aqui na mente. Quando foi feita essa mudança de códigos, né, para poder vir essa raça, não foi feita com uma raça somente, não. Foi feita com uma raça do planeta todo. Pegam as espécies variadas de primatas em todo o planeta. E foi feita essa mudança com um macaquinho de lá da China,
Eles se desenvolveram lá. O macaquinho da América do Norte. Macaquinhos da América do Norte. Aconteceu isso. Os macaquinhos da África. Aconteceu isso. Aí os macaquinhos da América Central. Aconteceu isso. Em todos os lugares onde tinha primata, foi feito essa alteração genética para aqueles determinados lugares, para que aquela região fosse povoada pela raça humana, aquela outra região fosse povoada pela raça humana, assim toda a Terra se povoou, entendeu? E isso foi tudo muito bem acompanhado pela gente, passo a passo, fase por fase. Então, isso aqui não aconteceu só aqui no Brasil, ou só na África. Isso aconteceu no planeta Terra todinho, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, com base no primata. Pega depois, procura aí no Google depois, onde é que tem macaco no mundo? Primatas, no geral. Onde vê? Pega lá. Todos os tipos de macaquinho. Veja aí, no mundo. Aí você vê assim, nas partes assim do mundo, tem macaquinho. Tem macaquinho que está extinto já. Tem espécie que já está extinta. Mas antes, estava muito bem povoado. Muito de macaquinho. Então foram feitos em cada região. Vocês não acham que a gente fez um experimento, vamos supor, aqui no Brasil, há milhões de anos atrás, na parte que era essa região aqui, vamos colocar assim, no Brasil, para vocês entenderem. E eles foram a nada voando para o outro lado do mundo. A raça daqui é determinada de um código primata daqui. De lá, conforme foi crescendo, as coisas foram mudando. Um macaquinho de lá veio para cá e cruzou com daqui e misturou, foi feita uma misturança, uma miscelânea, sabe? Essa salada de fruta, e é o que é hoje. Em relação a corpos. Então não existe, como você falou, não foi ativado. Existe aparência, sim, mas isso não significa que o código não foi ativado. Tem realmente pessoas que têm uma aparência de um primata, entende? Mas por quê? Que aquela pessoa nasceu com aquela característica. Tem muita coisa, engloba muita coisa. Muita coisa envolvida em relação a estrutura, a aparência, a característica. Existem povos, vamos pegar, está me vindo aqui na mente, Austrália. Existem povos na Austrália que os corpos deles parecem um erectus, neandertais. Se você olha, você é o homem das cavernas, olhando para aquele povo de lá, aqueles povos de lá. Então, não é que não foi ativado, existem características para determinadas regiões. Tudo é muito bem feito, é tudo muito bem planejado. Se você pegar aqueles espíritos que estão encarnando dentro daqueles corpos, por que será que eles estão encarnando dentro daqueles corpos? Qual a necessidade de eles estarem encarnando dentro desses corpos? Porque tem espíritos que não têm, humanos que não têm nenhuma aparência com macaco, por que eles estão entrando dentro daquele corpo de macacos? Então tudo é uma programação. Nada sai do controle. Nada sai do controle. E se o plano A der, e porque pode dar, mas não sai do controle? Algum tipo de alteração, nós temos o plano A, o plano B, C, D, e quando termina o alfabeto vem os números, que é infinito. Então, é tudo muito bem calculado. Então, quando se faz algo, a gente já sabe que fazendo isso pode dar isso, então para fazer isso a gente consertar isso. Então, está tudo no controle, não tem nada... Todas as probabilidades são analisadas. Existem probabilidades, entende? Então, quando se dá para um, não dá para o outro, se acontecer isso, fizer isso, tem isso aqui, então, isso está tudo no controle. Nada sai do controle de Deus. Nada. Manda outra aí. André Cardoso, 2764. Uma vez
criado um espírito desta forma que você explicou, ele passará pelos 3 reinos para se desenvolver ou já pode reencarnar como ser humano? Você acabou de explicar isso. Foi. O espírito, ele nasce simples e ignorante e vai para o ciclo evolutivo até chegar, sair, ir para um planeta, esse grupo, Sananda leva para um planeta, onde ele vai sair, fazer aquela migração do elemental para o reino humano. A Terra não vai fazer mais isso, porque ela já passou por isso, como eu já tinha dito lá atrás. Então ela vai fazer isso em um outro planeta. Só que existe também espíritos que estão muito à frente, mas devido ao seu nível moral baixíssimo, mas muito baixo, eles são trazidos para planetas de provas e expiações como a Terra e são encarnados em corpos primitivos. E muitos deles não aceitam e ficam putos da vida. Como a maioria daqui da Terra, que já tem essa consciência, vai sair daqui, vai encarnar em corpos de Homo habilis em outros planetas, vai encarnar em corpos de Homo erectus em outros planetas, com a consciência que está aqui. E aí, papai? E aí? Vai continuar fazendo merda? Embates, embates, embates. Vai continuar a questionar? Não vai expandir a mente, não? Vai voltar com a consciência que tem hoje em corpos de Homo habilis, Homo erectus. Vai voltar para as cavernas, papai. Isso não é punição, não. Isso é oportunidade. É isso que você quer? É isso que vai acontecer se você não evoluir. Porque nessas condições energéticas que você está destruindo o corpo, essa obra de arte... Que é uma obra de arte? Que é uma obra de arte, a estrutura humana, o trabalho que foi feito há milhões de anos, vocês estão destruindo por causa do ego de vocês. Se você acha que vocês vão... Deus vai permitir que vocês adentrem, usufruem de uma matéria atualizada com a energia cagada que vocês estão? Não vai não. Não vai não. Não vai não. Até porque é incompatível. Não vai suportar. É incompatível. Se vocês que estão hoje estão destruindo os corpos que vocês têm hoje, você acha que vocês vão ter estrutura energética para habitar um corpo aprimorado? Mais sutil? Vai. Não vai. Não vai. Então vocês são convidados, por causa das escolhas de vocês, a encarnar em corpos, em planetas mais primitivos. Compatíveis à carga energética que vocês estão. Densa, pesada. Que vocês estão. Exato. É desse jeito. Aí ele tem uma pergunta 2. Poderia dizer que cada átomo de uma matéria existe um espírito se aperfeiçoando, ou seja, evoluindo? Você acabou me deixando curioso. Tá. Se para cada átomo de uma matéria existe um espírito se aperfeiçoando? Eu sou um conjunto de átomos que contém vários códigos, inúmeros códigos. Formei esse corpo. Tá. É esse corpo. Esse corpo é formado por vários átomos com códigos dentro. Beleza. Espírito tá aqui, ó. É um outro sistema. Eu, espírito, que está em Michele, adentrei, mergulhei na carne, estou nessa carne negra, feminina, na Terra, personalidade Michele, com distúrbios a ser equilibrados, entende? Mas carne é carne, espírito é espírito. O meu corpo é formado por átomos com códigos, sabe, que compõem o meu corpo, toda a estrutura humana, tá? Que estão ligados à minha estrutura energética, tá? Porque se minha estrutura energética estiver ruim, o meu corpo físico também vai estar, porque eu vou destruir, porque tudo é energia, entende? Então, um espírito, repete aí já essa pergunta. Poderia dizer que cada átomo de uma matéria existe um espírito se aperfeiçoando? O conjunto de cada matéria, o conjunto de cada corpo, que são um conjunto de átomos, existe um espírito. Eu vou bugar a cabeça de vocês. Existem corpos de avatares, que são corpos mais
onde existem 2 espíritos dentro. Isso é para algo muito mais evoluído. Avatares. Entende? E o espírito está ali, não está. Mas a grande maioria é um espírito, o seu, que ocupa este corpo que está como é o nome dele? André Cardoso. Pronto. Você que está, espírito que está como André Cardoso, você está ocupando esse corpo. O André Cardoso é um conjunto de distúrbios que o seu espírito precisa equilibrar nessa encarnação. E assim como Maria, assim como João, assim como todas as outras humanidades. A humanidade. Manda outro. ADC 3883. E esse conhecimento, então, além de toda a informação preciosa que nos foi passada, só nos vem ratificar que todas as doenças são fruto de nossos desequilíbrios energéticos. Gratidão. Sim. Doenças são distúrbios, é consequência dos distúrbios energéticos que você fez durante milhares de anos. Acúmulos energéticos em desequilíbrio. É como se fosse um lodo que está acumulando. Chega ao ponto que o corpo tem que expurgar. Então vai expurgar como doença. Entendeu? Vamos fazer hoje a última pergunta e vai ter, graças a Deus, mais uma palestra, mais um vídeo falando de códigos e tirando as dúvidas de vocês. Tá bom? Manda aí, Jéssica. Joana da RC Brito Ribeiro, 5404. Olá, meninas super inteligente. Bom, se eu estiver entendendo, um dia vi um vídeo que dizia que quando foi colocado no ventre de uma macaquinha, ela rejeitou tendo aborto. Estou certa? Eu não sei o que foi que vídeo que você viu para chegar a essa conclusão. Não sei se pegaram realmente um macaco animal e introduziram um feto humano e ela acabou tendo aborto. Não sei o que foi que você viu. O que eu falo aqui é o seguinte: quando lá atrás, vamos pegar aqui de novo, aqui novamente. Pegamos o código dos primatas. Pegamos o código dos primatas. Aqui, código primata. Aí Sanondia falou assim: nós precisamos criar uma raça humana na Terra. Precisamos de um modelo. Aí o modelo, pelo projeto de Sanondinha para Gaia, seria um primata. Poderia ser um outro tipo de animal? Sim. Mas para Gaia é aqui. Tá. Aí o que aconteceu? Tiramos um código, aí começou a fazer alteração. Colocamos um código, alteramos outro, bababá, mas com base, aqui também, tiramos algumas coisas. Mas aqui dentro também continua tendo a base, diminuir mais um pouquinho, a base do primata. Tá? Aqui, isso aqui tudo, átomo. Átomo. Tá. Com essa aqui, introduzimos, isso aqui foi colocado no macaquinho. Isso aqui, ó, foi colocado em um macaquinho. Em um primata. Bota macaquinho, em um primata. Vários. Em vários. Essa base atômica aqui, ó. Pelo esperma. O macho. Foi colocado no macho. Foi colocado no esperma do macho. O macho cruzou com a fêmea e a fêmea gerou. Não deu erro. E assim gerou a primeira fase.
Não deu erro? E as fêmeas, há milhões de anos atrás, eu estou falando isso há milhões, não estou falando agora não, milhões de anos atrás, não deu problema porque a base foi dela mesma. Entendeu? A base foi dela mesma. Só pegamos a base, alteramos e introduzimos de novo. E veio essa fase aqui, dos australopitecos. Aos poucos, vamos colocar assim, foi feito um primeiro lote, foi lançado em toda a Terra. Elas pariram, tiveram seus filhos, esses filhos cresceram. O primeiro lote levou um tempo, da primeira fase, cresceram. Eles começaram a se reproduzir, a natureza vai e faz o seu trabalho. Vai fazendo o seu trabalho. Eles começaram a se reproduzir. Veio o segundo lote. Já foi implantado nos filhos, nos netos dos primatas. Então já houve mais aquela mudança. E foi colocado no macho, que teve o cruzamento com a fêmea. E foram mudando. Foram ficando mais eretos, e até o que é hoje. Nenhum desses deu erro, porque foi feito muito bem feito, foi feito muito bem calculado. Pode ter um ou outro ter tido algum tipo de aborto, sim, mas não por erro genético, por algum tipo de problema ou algum tipo de distúrbio ou algum tipo de situação no físico que levou àquela perda. Mas geneticamente falando, o planejamento foi muito bem feito. Tá bom? Gente, e uma outra coisa que está me vindo. Até os dias de hoje, o que aconteceu há milhões de anos atrás, acontece nos dias de hoje, para que a nova raça venha. Existe aborto? Sim. Espontâneo? Sim. Mas existe um leque de situações, hoje em dia, que levam uma mulher a abortar. Entende? A mesma coisa aconteceu lá no passado. Situações físicas, entende? Clínicas. Psicológicas. Hã? Psicológicas. Mas lá atrás, falando lá atrás, na época dos australopitecos. Hoje também situações psicológicas, mas lá, com os australopitecos, era clínicas, mais físicas, entende? É como, vamos supor, não comparando mal, mas é como uma fêmea, uma cadela. Ela vai parir, né? Tem problemas clínicos naquela cadela e ela acaba perdendo alguns filhotes. Mesma coisa. Mas geneticamente falando, na estrutura dos códigos atômicos, não houve erro. Graças a Deus, graças ao amor cósmico, o projeto está indo e está fluindo muito bem. E vai continuar fluindo, porque assim Deus quer. Entende? Então, vou fazer mais vídeos, mais palestras, com base nas dúvidas, e tem muitas dúvidas muito interessantes nos comentários do YouTube. Coloca aí embaixo na descrição suas dúvidas, e que com base nas suas dúvidas eu venho trazer informações para vocês. Entende? E com essas informações vai vir coisas novas, vai vir orientações novas, informações novas, eu vou me lembrando de outras coisas, entende? Então a Jace e o nosso raio de sol, nosso mascotinho da cabeça, meu bem, olha tá de manhã. Ele tá de manhã. Nosso raio de sol, nós ficamos por aqui e até a próxima. Assista essa palestra com calma, com bastante atenção, para vocês seguirem passinho por passinho e absorverem todas essas informações. Se eu estiver viva daqui para a próxima vai estar assim, besta. Tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Um cheiro, até a próxima. E assistam não só uma vez, não, assistam 2, 3, porque cada vez que você assistir, você estiver assim absorvendo, vai vir coisa diferente. É isso. Né? Nós. Tchau. Bye, bye.